Louvado seja o nome do Senhor. Amado, e tendo caído em si. Todos nós conhecemos, amado, de alguma forma, para aqueles que estão na casa do Senhor, para aqueles que estão distantes, aqueles que não vivem na presença de Deus, aqueles que são ateus, aqueles que não creem, que são agnósticos, aqueles que creem em outras coisas, aqueles que são espiritualistas, espíritas e tal, conhecem esse texto. Então eu falo para todos, inclusive eu falo que a igreja, né, a igreja missionária vivendo mais com Deus, amado. Nós não temos aqui uma religião, nós não pregamos a religião. Nesse púlpito, nesse altar aqui, você não vai ver ninguém pregando religião, porque não é isso que salva. Só existe uma religião, se nós formos olhar assim, é a religião que nos liga a Deus. É o religare no original, né? Lá no latim, religare, ligar o homem a Deus. E só existe um que pode fazer isso, amados. Só existe um. A Bíblia vai dizer que só um nome é dado entre os homens a qual possamos encontrar a salvação. E qual é esse nome? É o nome de Jesus, amado. Não existe outro. Não existe outro. Então eu não falo de religião. Eu falo daquele que salva, cura, liberta e que muda a sua realidade e que te leva para o céu. Então venho toda vez. A minha mensagem vai ser sempre vocacionada a isso. A tocar corações para apresentar Cristo a você. Ou para que você note de novo, para que você abra seu coração de novo, para que você se levante de onde você está e tome uma atitude diante de Deus. Nós estamos aqui no bairro da Piedade, no Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara 8617 da Zona Norte. É a avenida mais importante, é que corta a maioria dos bairros. Mas se você está num local distante, se você está num lugar mais distante, se você está em outra cidade, em outro estado, até em outro país, quem sabe, procure uma igreja mais próxima da sua casa e fale com o Senhor. Senhor, toca na minha vida, muda a minha história, eu quero ser como eu já fui, ou eu quero viver em novidade de vida. Porque, amados, assim como o Senhor atua aqui, Ele atua em muitas igrejas. Eu só te peço que antes de você visitar uma igreja, você faça uma coisa. Faça uma oração diante do Senhor e diga a Ele, sinceramente: Senhor, leva-me a uma casa em que o Senhor se faça presente. Não me deixe cair, ó Pai, no local em que não se prega a verdade do Evangelho. Me conduz, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em mim, para me guiar a uma casa que verdadeiramente prega o Evangelho. Então nós teremos prazer em te receber aqui a qualquer momento. Avenida Dom Helder Câmara, 8617, Piedade, Rio de Janeiro. Mas se você está distante, você visite uma igreja, por favor, em que Deus venha te conduzir. E eu voltando aqui para o texto, eu quero falar sobre ele. Nós percebemos aqui que algo aconteceu na vida desse jovem. E é o texto que fala do filho pródigo. Na verdade, é um texto tão impactante, tão forte. E Jesus, por ser alguém tão simples e tão humilde, Deus, o Criador do universo, se preocupa comigo e contigo. Ele é tão simples, amados, que Ele nos espera, Ele nos recebe, Ele nos ama, Ele nos aguarda todo o tempo. E esse filho que se dispersou, a história narra esse filho que saiu de casa, e vai dizer aqui ao longo do texto que ele vai à presença do pai e ele pede os seus haveres, ou seja, os bens do pai. Ele não espera que o pai morra. E se hoje isso já é uma coisa triste, eu conheço algumas pessoas que já fizeram isso e vem me perguntar: Sérgio, o que você acha disso? Eu falo: eu acho que se dependesse de mim, rapaz, você tomava um couro agora. Vendeu a casa do pai, o apartamento do pai e da mãe, senhores de idade, com mais de 80 anos, botou o pai para morar de aluguel, porque ele precisava do dinheiro do imóvel. E normalmente quem faz isso são pessoas bem-sucedidas, amado, que não precisam. E quando essa pessoa me falou isso, esse mais recente agora, eu falei: rapaz, desculpa te falar, mas você é um desprovido de graça. Sabem o que é um desprovido de graça? É um desgraçado. Desculpe, amados, mas eu não posso, como... Tem alguém tocando lá. Eu não posso, como ministro do Evangelho, amenizar a palavra, harmonizar uma outra expressão que não seja verdadeira. Porque, na verdade, quem faz isso com pai e mãe, amados, é um desprovido de graça. Aquele que não respeita, não ama seu pai e sua mãe, vai amar quem, amados? A Deus que ele não vê? Nunca será. Nunca será.
E é necessário que nós venhamos a buscar o arrependimento, como essa história que nós narramos aqui. E eu quero voltar com vocês, porque normalmente, como na vida, a Bíblia, se você buscar para trás, você vai ver que existem outras referências que vão explicar. E aqui no próprio texto de Lucas 15, há explicação para o que está acontecendo nesse momento. Eu te convido a me acompanhar no verso 1, que vai dizer assim, Lucas 15, a partir do verso 1, vai dizer assim: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. A ele quem? A Jesus, né? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhe propôs essa parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que a tenha achado? E a achando, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Oh Deus bendito! Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo dado dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com ela diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amados, aqui o que Jesus está nos deixando é algo magnífico. Porque nós, muitas das vezes, amados, nós olhamos as Escrituras e nós condenamos publicanos e fariseus, dizemos que são pessoas que não viviam e não queriam saber verdadeiramente de Deus, mas queriam viver da religião. E é fato, não é mentira isso. Eles viviam da religião. E muitos deles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, mas preferiam não receber o Filho de Deus, porque era mais lucrativo. Porque por intermédio da verdade do Evangelho, o seu lucro seria perdido. Então eles chegam e interrogam a Jesus. Jesus está no momento com publicanos, com pessoas comuns, com pecadores, como eles dizem aqui. Mas pecadores, amados, são pessoas que muitas das vezes estão procurando a verdade, ter um encontro com a verdade. Por isso nós pregamos o Evangelho a tempo e a fora de tempo, porque existem pessoas que estão querendo ouvir a verdade todos os dias, amados. Mas muitas das vezes a religião atrapalha. Porque como existiam publicanos e fariseus naquele tempo, hoje existem pessoas que pregam um evangelho distorcido para trazê-lo para a sua verdade, para a sua realidade, para aquilo que é melhor para si. E nós precisamos entender que não existe adaptação do evangelho à nossa realidade. O evangelho é o que é o evangelho de Cristo Jesus. Ele que transforma, Ele que salva, Ele que cura, Ele que liberta, amados. Então esses homens chegam diante de Jesus. Jesus está no cenário ali, está num terraço. Eu vou compactando aqui, né, para não ficar muito longo. Jesus está num terraço ali comendo realmente com pecadores, com pessoas que não vivem da religião. E ele recebe esses homens. Veja bem, talvez um de nós não recebesse esses hipócritas, concorda não? Mas Jesus, ele é tão gentil e cordial, mano, que ele desce para entender qual é a necessidade desses homens. Talvez já soubesse antes, porque era sempre a mesma tentativa de interrogar Jesus a ponto que ele não tivesse a resposta. E aí nesse momento Jesus desce cordialmente, como eu já falei aqui, como está lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Essa parábola se chama a parábola do filho pródigo. Mas, amados, na verdade, Jesus é tão simples, tão humilde, que deveria ser a parábola do pai apaixonado. Mas ele prefere dar ênfase ao filho. Eu essa semana estava conversando com um amigo, um pastor, trabalhei com ele muitos anos, servi na casa com ele muitos anos, e estava falando: meu amigo, eu não tenho palavras para classificar o nosso Deus, para classificar o Senhor Jesus.
Eu só consigo dizer que Ele é fantástico. Jesus é fantástico, amados. Mas Ele é cordial e gentil. Ele não chega arrombando a porta. Quem chega arrombando a porta é a concorrência. Esse chega, se você estiver no cenário dele, estiver no palco em que ele domina, se você permitir a ele que adentre o seu espaço, a sua casa, a sua família, ele vai chegar jogando a porta embaixo. Mas o Senhor não, amados. Ele te perde cordialmente. Estou à porta e bato. E se você abrir, eu vou entrar, ceiar contigo, participar da sua vida. E Jesus, ele continua, eu posso imaginar o texto, não diz, mas ele quer participar das suas tristezas, das suas agonias. Ele quer te aconselhar, porque se ele habita em nós, e você der ênfase a essa habitação que está em você, ele quer te aconselhar, dirigir a tua vida por um caminho de triunfo. João 10:10 vai dizer que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância, amados. Nós às vezes confundimos vida em abundância com ter a Mercedes que lançou agora já 2027, está lançando agora. O GLA, isso aí, mandou bem, Lucas. E eu gosto um pouquinho de carro, trabalhei muito tempo com autopeça, né, na parte de ar-condicionado. Então, assim, eu gosto, eu curto acompanhar lançamentos e tal. Mas, assim, eu quero dizer para você que quando Deus fala aqui, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, ou em abundância, na verdade, Ele não está falando de você ficar milionário. Ele está falando que você não tenha ausência de nada que te é necessário para que você tenha uma vida saudável, com bem-estar, com a sua família em harmonia, com tudo certo, amados. Porque, amado, tudo Deus fez por nós. Inclusive os nossos desejos mais encruados em nós. Deus criou o sexo seguro, amados. Hoje nós vemos tanta gente doente, sofrendo com isso, com aquilo, tendo filhos aí de um pai que não sabe nem quem é, às vezes, né? Dissolutamente. Tendo pedido os seus haveres. Foi viver a vida dissolutamente. Amados, a vida em harmonia, a vida de paz, a vida de segurança é com Cristo Jesus. Essa é a verdadeira paz, essa é a verdadeira harmonia. Ele vai dizer que nos dá a paz que excede todo entendimento, amados. E é fato. Às vezes você está no meio de uma guerra, de uma luta, e você entra naquele processo de agonia, mas daqui a pouco parece que vem a paz. Ele nos conduz por um caminho seguro. Mas pastor, mas eu vim, aconteceu isso, amados. Foi permissão de Deus, porque provavelmente alguma coisa muito maior, muito mais impactante na sua vida, na sua família, no seu negócio, no seu trabalho poderia acontecer. Por isso Deus permitiu que isso acontecesse, para que não acontecesse uma coisa muito grande. Porque Ele cuida e tem cuidado todos os dias de nós. E Jesus recebendo esses homens, amados, voltando aqui ao texto, Ele trata com eles de duas questões que são muito importantes, em que eu quero tratar com você que está em casa e os... Jesus trata de duas questões diferentes. Jesus trata de uma ovelha perdida. Qual é o pastor verdadeiro que vai deixar uma ovelha que se perdeu para trás? Não vai deixar. Ele vai trazer as 99, botar em segurança, e ele vai em busca da que se perdeu. Amados, a que se perdeu, ela sabe até que está perdida, mas ela não consegue achar o caminho de volta sozinha. Por isso ela precisa do bom pastor, como vai lá dizer em João 10:11. O bom pastor cuida das ovelhas, aquele que trata, aquele que acompanha. Jesus é o único bom pastor. Existem pastores dedicados, eu sou um pastor dedicado, mas o bom pastor é o meu pastor. Ele é o meu pastor e é seu também. Só depende de você, amados. Ele não se esquece de você. Tem um hino que fala sobre isso, né? Ele não esquece de você. E Jesus aqui dá esse exemplo. Quem é o pastor que ele, perdendo uma, não vai atrás? Deixa as outras 99 em segurança. E essa ovelha que se perdeu não consegue achar o caminho de casa. E ela se perdeu longe. Ela foi para longe. E ali se perdeu, e é necessário que o pastor vá em busca, porque ela em certo momento,
ela vai entender, mesmo sendo um animal que a gente chama de irracional. Hoje nós já estamos começando a entender que os animais nem são tão irracionais, né, amados? Com a chegada da internet, a gente vê os bichinhos fazendo tanta coisa inteligente, não dá para dizer que os bichinhos são irracionais. Eu tenho 4 cachorros, amados, e cada um tem um temperamento, tem um comportamento, mas todos eles cuidam da família. Não dá para dizer que eles são irracionais, que os 4 são irracionais. E Jesus aqui, ele fala dessa ovelha que foi, mas quem é o pastor sincero, dedicado, verdadeiro, que não vai atrás dessa uma? Jesus é o único pastor que vai. Não importa onde seja, mano, até a porta do inferno ele vai te buscar. Se necessário for, você estiver à beirada da porta do inferno, Jesus vai te buscar. Essa ovelha foi e se perdeu. Mas ele também depois ele continua dando um exemplo, amados. Continua aqui explanando sobre o assunto, e ele vai dizer daquela mulher que perde uma dracma dentro da sua casa. E quem é essa que não vai buscar essa dracma que foi perdida? E nós achamos aqui que a dracma simboliza, aqui nesse caso, somente uma moeda, né? Perdeu uma moeda. Pastor, qual é a diferença que vai ter em perder só uma moeda? Não é isso. Não é isso. O texto aqui está relacionando aquela pessoa que se deu em casamento. E assim, o presente principal de casamento era um conjunto de dracmas, de moedas, que andava com essa pessoa, com essa mulher. E essas dracmas eram necessárias para uma série de coisas. Mas a principal delas é que se ela fosse abandonada pelo seu cônjuge, ela ter condições de voltar para casa. Então Jesus vai dizer aqui, quem é aquela que perdendo uma dracma na sua casa não vai procurar? E é fato. Ela vai sair à procura. Está dentro de casa, para tudo. Olha só, hoje não faz faxina. Essa moeda a gente tem que achar antes da limpeza da casa. Vamos procurar. E procure essa moeda até que seja encontrada. Jesus aqui nos dá um exemplo fantástico, mano, de uma parábola que só ele podia criar. Só ele podia trazer a existência. A ovelha que foi, a dracma que foi perdida em casa. E Jesus depois continua dando aqui, eu não vou ler o texto, nem precisa, você conhece. Jesus depois segue falando de 2 filhos que esse pai tem. E o mais jovem perde os seus haveres, ou seja, perde a parte que lhe cabe da indenização de quando o pai morrer, né? Da participação do que o pai tem quando o pai morrer. Mas se hoje é algo que entristece a sociedade, entristece a família, naquele tempo, naquela sociedade era muito pior. Era considerado um desprezível. E esse filho, pegando os seus haveres, ele vai viver a vida dissolutamente. Ele sai pelo mundo e vai viver a própria sorte. Só que, amados, embora seu pai aqui o texto apresente, que é alguém que está em harmonia com Deus por ter um coração tão bondoso, na verdade ele deixa esse filho ir. Fica em casa entristecido pelo filho que se foi. E a Bíblia vai continuar relatando e dizendo que esse pai vem todos os dias olhar. Ele deixa a casa aqui e vem olhar para ver se o filho vem lá na avenida, no corredor, na passagem. Todos os dias esse pai está esperando pelo filho que foi. E aí nós chegamos aqui ao texto que nós usamos. E tendo caído em si. E esse rapaz vai ver que os trabalhadores todos da casa de seu pai têm uma condição muito superior àquela que ele está vivendo. Ele vivia numa condição entre os porcos, e para o povo, para essa cultura dessa época, para o povo hebreu, o povo judeu, como você preferir chamar, era uma humilhação muito grande. E ele está ali cuidando dos porcos e caiu em si. E buscou a presença do pai. Eu vou para a casa do meu pai, porque lá até os servos são melhor tratados do que eu no mundo. Isso é verdade, amado. O que o mundo tem para te ofertar é momentâneo. Pastor, é bacana pra caramba. Eu já fui. Eu comecei na igreja pequenininho. Eu já fui esse filho pródigo aí que levantou e foi embora. Falei, Deus, obrigado por tudo, vamos em frente. Eu sei que o Senhor vai me acompanhar onde eu for. E vim para o mundo. E fiz, e aprontei e tal. Na hora é bacana pra caramba, é legal, você sai. Dependendo do que você fizer, se você estiver na área de música, então, você vai ser apreciado, você vai fazer sucesso, você vai ser conhecido, muito conhecido. Eu, há 30 anos atrás, aqui era conhecido, porque quando eu saí da igreja aqui em frente, em que eu congregava, em todos os bares aqui em volta e tal, eu fui cantar.
E o pessoal aqui da região, aqui de 30 anos atrás, todo mundo me conhecia, passava, falava comigo, Serginho, vamos lá, a gente vai tocar no bar tal, sábado, domingo, sexta-feira. Parece lá, vamos cantar com a gente lá e tal. E aí, amado, qual era o prêmio? Não era dinheiro, era cerveja à vontade. E às vezes era um evento que tinham 3 grupos. E aí um grupo me convidava, ou era o meu grupo. Aí o outro me via, me chamava, continua na mesa aí e tal. Não vai te faltar cerveja, não. Tudo que eu queria nessa época era cerveja e sucesso, né, amado? Eu achava que isso era sucesso, né? Os caras, caramba, meu grupo levantou, o grupo que está entrando depois, não levanta não. Fica aí. E eu ainda fazia uma cena que era o seguinte: tira o microfone, eu não preciso. Mas, rapaz, tu está vendo o tamanho dessa área aqui? Tira o microfone, rapaz, não preciso de microfone, não. No microfone é para mim, não. Minha voz vai lá. Olha só que coisa imbecil, amados, que eu fazia. Mas chegou uma época que eu comecei a ir para casa e fica aquele vazio, né? Você fica ali, rapaz, eu sou um sucesso para o mundo, mas quando eu chego em casa eu sou o cara mais fracassado e triste do mundo. O que adianta, mano? Você ter cerveja à vontade, churrasquinho à vontade, fazer sucesso, todo mundo te conhecer, passar na rua. E aí, cara, como é que tá? Não sei o que, olha, vamos lá, a gente vai estar não sei onde, no sábado, no domingo e tal, vamos lá com a gente e tal. E, amados, e você está destruído internamente. Você não está ganhando nada. Eu estou falando alguma besteira? Você que está em casa, que levantou da presença do Pai? Com certeza não, você sabe. É isso. Talvez a tua realidade seja um pouquinho diferente da minha. Você não precisa ter cantado pagode, não precisa. Mas você sabe que você pode ser um sucesso ali onde você está. Às vezes é no trabalho. Você se destaca e teu patrão passa. Eita, esse aí é um cabra bom mesmo. Esse aí é um cara que eu posso contar aqui é esse. Mas você está ali fazendo coisa errada, fazendo besteira, desviando não sei o quê. Você está subornando não sei o quê e tal. E você sai dali, você conhece a verdade do Evangelho e sai dali arrasado. É isso que você quer viver para sempre, você vai cair em si. Mas eu quero continuar aqui, amado, para não me estender muito. Jesus falou também sobre a moeda que foi perdida em casa. Ele falou da ovelha que foi e se perdeu. E esse garoto, esse jovem, saiu e se perdeu. Mas o mais velho ficou em casa. E a Bíblia vai dizer o seguinte, amados: do mesmo jeito que o mais novo recebeu os seus haveres, o mais velho também. Ele não abriu mão. Porque se o mais novo levou, ele também recebeu. Mas, pastor, esse não saiu de casa. Pois é, esse estava em casa, mas estava perdido. E ele nem sabia que estava perdido. E Jesus, quando dá o exemplo da dracma aqui, ele está dizendo, porque tem coisas que se perdem dentro de casa. Tem pessoas que se perdem dentro da casa. E é necessário que a gente reflita sobre, amados. Porque muitas das vezes nós estamos ali adorando, gritando, adorando talvez não, mas gritando, cantando, dando glória, aleluia e tal. Opa, hosana ao que vem em nome do rei e tal. E você está com a sua vida totalmente perdida dentro da casa do Senhor. E Jesus nos dá esse exemplo aqui nessa parábola. Ao que foi e se perdeu. Mas o que não foi estava perdido. Por que que eu sei? Porque quando o filho mais novo volta, o pai prepara, dá-lhe roupas novas, põe-lhe o anel no dedo, manda fazer uma festa para esse filho que está em casa, fala assim, poxa pai, mas meu irmão foi, agora está voltando e o Senhor faz uma festa para ele e para mim não faz. E ele fala, meu filho, eu faço festa para você todo dia e você nem repara. Você tem direito nessa casa a fazer o que você quiser e você nem repara. Tudo que estiver em harmonia com a casa do papai, você pode fazer e você nem reparou. Perdido na casa. E eu quero falar para você que está aí sentado nesse momento, pensando, talvez esteja deitado na sua cama sem esperança e tal. Talvez você esteja num local, numa congregação, talvez você esteja na sua religião. Ali é bacana, é legal, você é muito bem recebido, você é bem tratado, você tem um carinho, você participa dos eventos, você dá palestra, você fala, você canta, enfim, você toca, mas você não está feliz porque você sabe que você não está vivendo o reino de Deus na sua vida. E é importante que você volte para a presença do Pai. Para você que foi, saiu, volte, faça o caminho de volta. Peça misericórdia ao Espírito Santo para que Ele te conduza.
Amado, se você realmente teve um encontro com Cristo, a presença do Espírito Santo não sai na sua vida nunca. Não sai nunca. Você continua habilitado a qualquer momento a voltar para a casa do Pai. Então eu quero te convidar nesse momento, a você que está em casa, a entrar na presença do Pai, porque você tem livre acesso. Mas eu quero falar também para aquele filho que pode estar perdido dentro da casa do Senhor, dentro da casa do Pai. Você está fazendo coisas erradas, você está achando que ninguém está vendo, mas Deus está assistindo tudo que você está fazendo. Eu quero te convidar ao arrependimento. Eu quero te convidar a que você traga para alguém da sua confiança dentro da congregação a sua realidade. Você está dentro da igreja, mas você está desviado. Peça ajuda em oração. Isso, há muitos anos atrás, era muito comum. Grupos de oração que sustentavam alguém. Não existia um pastor que subisse no púlpito sem que tivesse um grupo de intercessão orando por ele. Eu sabia disso? Lá nos anos de 1980, início de 90, era assim. Tinha sempre o revezamento de irmãos e irmãs que estavam intercedendo por aquele pastor, por aquele grupo de louvor que estava assumindo. Hoje nós não vemos mais, mas sempre vai haver alguém de confiança, sempre vai haver alguém levantado pelo bom pastor para ouvir, compartilhar contigo e orar contigo. Faça o caminho de volta. E para você que nunca teve acesso a Deus, ou nunca recebeu essa graça, esse favor imerecido na tua vida, eu te convido nesse momento a compartilhar comigo dessa oração, para que você receba verdadeiramente a Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância, aquele que veio para cuidar de tudo nessa terra aqui, para que nós estivéssemos bem, para que nós, quando deixarmos aqui, estivéssemos lá com Ele. Ele vai dizer: eis que vou e vos prepararei morada. Se assim não fosse, eu não vos diria. Jesus disse: para você ter uma casa lá. Você pode não ter uma casa própria, eu não tenho, mas eu tenho a casa do meu Deus aqui. Estou muito feliz. Quando ontem inauguramos, estou feliz. E a minha oração tem sido essa: Senhor, eu não tenho a minha casa, mas eu sei que o Senhor tem uma preparada e me aguardando. E se eu pudesse, eu ia agora, né, amados? Mas eu sei que Deus quer trabalhar algumas coisas, deixar alguns herdeiros do reino aqui para estar pregando a palavra. E eu sei que eu ainda tenho uma missão aqui, mas eu falo com Ele: Senhor, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? O dia do encontro. Mas é importante que aqui nós tenhamos o nosso primeiro encontro. Amém, amados? Então eu quero orar com você que está na igreja, mas está perdido, está desviado. Você que saiu, se desviou dos caminhos do Senhor e foi para a rua, está desviado. E também com você que reconhece que sem Jesus não dá, amados. No mundo em que vivemos não dá. Não dá. E a tendência das coisas é irem apertando, ajustando, ficando... A porta que já sempre foi estreita para que nós entrássemos, está cada vez mais estreita. E o caminho é estreito e cheio de espinhos, amados. Mas é o caminho que conduz à salvação eterna. Eu te convido, você que está em casa nesse momento, se você pode, dobre o seu joelho. Se você não pode, simplesmente pare onde você está. Se você pode parar, pare onde você está, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e vamos fazer essa oração. Querido Deus, nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nunca desistiu de nós, ó Pai. O Senhor dá testemunho, ó Pai, dizendo para Deus, ó Pai, em um momento antes do Senhor voltar para o reino do céu, dizendo que, ó Pai, nenhum dos que o Pai lhe deu se perderam, a não ser o filho da perdição, aquele que já havia escolhido a perdição, mas nenhum dos que o Senhor deu ao filho se perderam. Então, Pai, nesse momento, recebe a nossa oração. Nós somos teus filhos, e se temos caminhado de forma dissoluta, como esse jovem que foi pelo mundo e se perdeu, Pai, nós queremos que o teu Espírito nos traga de volta a tua presença, Pai. Ô Espírito Santo, tens liberdade aqui, ó Pai. Espírito de Deus, age em nós, ó Pai, e nos ajuda a fazer o caminho de volta para casa, Senhor. Mas, ó Pai, eu também nesse momento quero orar por aquele que está dentro da casa e está perdido. E são vários, ó Pai, talvez seja a grande maioria.
Oh, Pai, eu quero, como ministro do Evangelho, declarar sobre essa pessoa vitória sobre esse pecado, sobre essa amarração, por essa questão que o prende ao mundo, ao velho homem, à velha criatura, oh, Pai. E eu declaro esse homem liberto na autoridade do nome de Jesus, essa mulher liberta na autoridade do nome de Jesus, esse jovem, essa jovem liberta, para que possa caminhar e usufruir do melhor de Deus nessa terra, oh, Pai. E o melhor que existe nessa terra é estar contigo. Pai, liberta essa pessoa desse mal. Agora, Senhor, eu quero também orar por aquele que nesse momento, Pai, ainda não havia erguido a sua mão e recebido a Jesus. Aquele que nunca fez essa oração, erga a sua mão em apresentação de rendição nesse momento. E fale para Deus: Senhor, meu Deus e meu Pai, repita comigo em casa: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento receber a Tua presença na minha vida. Pai, eu nego e repudio qualquer outra atuação de qualquer outro espírito diferente, contrário ao Teu. Nesse momento eu confesso, ó Pai, diante dos espíritos, ó Pai, que nesse momento podem estar aqui em volta, ó Pai. Eu confesso diante da sociedade, dos meus vizinhos, que eu pertenço a Ti a partir desse momento, ó Deus. Pai, eu quero ser encontrado e chamado de filho de Deus, cristão, aquele representante de Cristo na terra, embaixador de Cristo na terra, pequeno Cristo na terra. Pai, eu te peço força, vai repetindo comigo. Pai, eu te peço força para que nessa jornada eu não desista, eu não esmoreça, mas que eu possa a todo tempo me lembrar, ó Pai, que o Senhor, nosso Deus e Pai, me amou a tal ponto de dar o Senhor Jesus por mim. Senhor, que ao longo dessa jornada eu possa trilhar um caminho de triunfo e glória, um caminho de, ó Pai, de honra e louvor ao Teu santo nome, porque essa é a maior honra que nós podemos ter nessa vida, servirmos ao Criador do Universo. Fica conosco, Pai. Ô Senhor, fica nessa vida, fica conosco. Pai, muda em mim também o que for necessário mudar, para que cada dia eu possa ser mais parecido contigo. Nós oramos e te agradecemos, no nome bendito e precioso de Jesus. E aos que estão presentes, aos que estão em casa, digam amém. Assim seja em nome de Jesus, amém? Vou chamar aqui o diácono Lucas para que a gente cante mais um hino. E logo em sequência, o diácono Lucas também vai fazer uma oração nos despedindo em paz e segurança. E eu venho com a bênção apostólica, amém, amados? Deus te abençoe.